Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade a mais um vídeo nosso. Na verdade, é um vídeo sobre engenharia de requisitos, a continuação do outro vídeo que está em cima no card. No vídeo anterior, eu expliquei o que que era engenharia de requisitos, o que que era um requisito funcional, o que era um requisito não funcional e um requisito de domínio. E nós tínhamos os tipos dos requisitos não funcionais e vimos alguns exemplos de cada um deles. E lembrando também, logo no início, na parte superior, os nossos requisitos de usuário e requisitos de sistema. Nesse vídeo aqui, que é a continuidade daquele, o que que vocês vão ver? Vocês vão ver toda a parte de licitação e como a gente faz a validação desses requisitos. Então, se tu quer saber mais, fica aí ligado no canal. Então, pessoal, dando continuidade para o que eu estava falando, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre engenharia de requisitos. Na verdade, como que nós efetuamos as elicitações desses requisitos, algumas técnicas, né, e algumas formas de validar esses requisitos. Só lembrando e recapitulando o que eu falei aí na abertura, que nós temos requisitos de usuário e requisitos de sistemas. Os requisitos de usuários, eles têm suas determinadas necessidades, bem como de sistema. Dentro disso, nós temos dividido em requisitos funcionais, não funcionais e de domínio. Só se lembrarem, requisitos funcionais são aqueles requisitos nos quais representam alguma funcionalidade dentro do sistema, assim vocês não esquecem. Já os nossos não funcionais, eles representam as nossas restrições, como por exemplo a restrição de um produto, que nós podemos ter ali como tempo de resposta, da organização, que pode ser o uso de um modelo de processo de software, ou um externo, que poderia ser uma legislação, bem como os nossos requisitos de domínio, no qual eles representam pode ser, pense assim, para ficar mais simples de domínio, uma equação matemática qual vai fazer parte do software de vocês, tá? Ele representa um domínio específico, o qual a gente precisa de um profissional da área para auxiliar nessa questão de levantamento desses requisitos, tá? Essa é a forma mais simples de nós pensarmos. E agora vamos conversar sobre um pouquinho sobre as técnicas de licitação. Dentre as técnicas de licitação, nós temos entrevistas, questionários, casos de uso, né? Que eu falo bastante para os meus alunos, que dentro da UML nós temos determinados diagramas que são obrigatórios a aprender e principalmente para quem vai desenvolver, ter esse entendimento sobre eles. Que eu julgo esses importantes, tá? Eu acho que são os que devem ser utilizados, que são os diagramas de casos de uso, o de classe, o de sequência e de atividades. Eu julgo esses 4 extremamente essenciais para o entendimento e para todo esse levantamento do sistema. Ainda dentro das técnicas, nós temos jogo de funções, o brainstorming, que todo mundo conhece, né? E o workshop de requisitos. O primeiro ponto é de licitar as nossas entrevistas, né? Que acho que todo mundo já conhece. Ela é uma técnica direta na qual a gente faz análise de um problema e faz o levantamento dos requisitos. O principal objetivo dela é entender os problemas reais e soluções potenciais pela perspectiva do usuário, do cliente e dos outros stakeholders envolvidos. Para auxiliar, a gente faz algumas perguntinhas nessas entrevistas. Por exemplo, quem são os clientes, quem são o cliente e o usuário, né? Possuem necessidades diferentes? Quais são suas capacidades, backgrounds, o seu ambiente? Qual é o problema? E como é resolvido atualmente? Então, com essas perguntinhas, vocês começam esse levantamento, tá? Sobre essas necessidades. Outra forma que vocês utilizarem, eu vou deixar aqui em cima um card, é um material o qual eu criei, que é são 4 pontos fundamentais para, na verdade, para definir um trabalho de conclusão de curso, mas ele serve também para projetos, tá? Para vocês definirem o que é o que, na verdade, não o que é, né? O que vocês vão desenvolver para o cliente de vocês, ok? E também ajuda na ponta desses requisitos, porque lá eu fiz um levantamento de 4 pontos, que depois de estudar bastante, na verdade, né? Sobre Business Model Innovation, que é um livro que tem do Osterwald, algumas outras técnicas do Business Model Generation, entre outras coisas, tá? Eu fiz esse levantamento desses 4 pontos. Então, quem quiser ver, clica aí no card e vai lá pro canal e assiste esse videozinho que vai ajudar vocês em várias coisas. Ele não é só para trabalho com conclusão de curso, ok? Então, aqui, já falando essa parte, ainda tem outros pontos dentro da entrevista, que é qual a razão para resolvê-lo,
tá? Que é esse requisito, qual o valor de uma solução bem-sucedida e onde mais uma solução pode ser encontrada. E agora, outro método são os questionários, né? Normalmente, quando você faz a entrevista com o cliente, com os stakeholders envolvidos, a gente pode fazer uso de mais de uma técnica, mas tudo vai depender também do background ou do know-how, né, que a gente pode dizer, do conhecimento do nosso cliente e do nosso. Então, para quem nunca fez um levantamento, dá uma estudadinha nessas técnicas de licitação e vê qual que você se encaixa melhor. Por exemplo, eu sugiro assim, ó, se vocês não têm, ou é a primeira vez que vocês vão fazer um levantamento, às vezes uma entrevista pode não ser o suficiente para vocês, tá? Então cria um questionáriozinho, cria um roteirozinho para vocês se guiarem na hora de fazerem as perguntas para os envolvidos no projeto, ok? Então, falando sobre os questionários, os questionários se aplicam a mercados específicos, né? Onde nós temos perguntas bem definidas, então você tem que entender um nicho aonde está inserido o software o qual vocês irão desenvolver, e aí a gente faz o levantamento dessa hipótese, né? Das hipóteses, que na verdade são perguntas relevantes que podem ser decididas antecipadamente, onde o leitor ouve de maneira desejada e suprime o que é bom sobre a análise. E são úteis após uma entrevista inicial. Esse usa os nossos questionários. Depois, a gente tem outra técnica que é o diagrama de caso de uso, né? Onde você pode discutir com o cliente o que o sistema fará, identificar quem interage com o sistema, identificar que interface o sistema terá. É aquela questão simples do diagrama de caso de uso, onde no diagrama de caso de uso nós representamos os seus atores e os seus casos de uso. Então, o que cada ator vai interagir com com uma determinada funcionalidade, que é o caso de uso, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os diagramas de caso de uso, como elaborar eles, aí no canal tem bastante material na playlist sobre engenharia de software. Tem lá exemplos de casos de uso, o que que é um caso de uso. Então eu sugiro darem uma olhadinha aí, ok? Continuando ainda sobre os casos de uso. Dentro do caso de uso, verificar se não há requisitos faltando, né? Verificar se o desenvolvedor entenderam os requisitos e as vantagens de fazer uso do caso de uso é todo esse apelo visual, o qual ele proporciona. E como ele é um diagrama simples, ele é de fácil entendimento. É, como eu disse, o ator e suas funcionalidades. Então, qualquer pessoa vai ter esse entendimento simples. Indo para outra forma de licitação, é o jogo de funções, onde nós temos engenheiro de requisitos, o qual assume a função do usuário ou cliente, para ele tentar entender o domínio de uma forma mais simples, né? O domínio do nosso problema, qual está sendo solucionado. Por outro lado, nós temos o cliente, o qual assume a função de usuário, também para entender os problemas que possam passar pelo engenheiro de requisitos. E outra técnica também de licitação, bem comum, acho que uma das mais conhecidas, né, que a gente faz para levantamento de negócios também, que é o nosso brainstorming, né, que é a nossa chuva de tempestade ou chuva não, né, tempestade de ideias, tá? Onde nós temos umas regras bem simples. A gente estabelece o objetivo da sessão, gera quantas ideias forem possíveis, né? Lembrando ali, ideias não tem mais assento, tem que até arrumar esse material. Deixar essa imaginação livre, não admitir críticas ou debates, e ajuste e combine as ideias, ok? Então, vocês colocam para fora e falam todas as ideias que vocês têm para o sistema. Depois é avaliado quais serão utilizadas e quais são as melhores. Mas lembrando, não ficar criticando as pessoas sobre determinadas ideias, tá? Uma ideia, às vezes, pode não se encaixar naquele momento, mas dá uma modificada nela e ela se encaixa melhor de outra forma. Ok? Outra forma são os workshops de requisitos, onde a gente põe todos os stakeholders juntos por um período intensivo, que eles vão ficar focados nesse trabalho. A gente vai fazer uso de um facilitador para conduzir essa reunião e todos têm sua vez de falar. E os resultados são disponíveis, né, são disponibilizados imediatamente. E tu provê também um ambiente para aplicar outras técnicas de licitação. Então, junto com essa, tu já pode fazer a aplicação de outras técnicas, como os questionários lá, e trazer aqui para dentro desse workshop de requisitos, ok? Como sempre, tem alguns exercíciozinhos para quem quiser aí fazer, que é aqueles nossos 3 sistemas de sempre. A padaria, o sistema inteligente de preenchimento de imposto de renda de pessoa física e o sistema de alocação de docentes, ok? Então, lembrando lá da análise de requisitos, o que nós tínhamos? A gente tinha o processo de entrada, tá? Onde agora nós vamos ter o entendimento do domínio, o qual nós vamos fazer o uso de coleta de requisitos, tá? Vamos classificar esses requisitos, ok? Então, a gente classifica esses requisitos. Depois, nós temos, junto com a parte
aqui ó, resolução de conflitos, né, a probabilidade desses requisitos ocorrerem ou não, tá? Então aqui é uma via de duas mãos que pode ir. E depois dessa atribuir prioridades a esses requisitos, né, nós vamos validar esses requisitos, depois nós vamos efetuar toda a definição e especificação desses requisitos lá para o final, se tiver alguma modificabilidade, né, para entender melhor o domínio. Então, pessoal, isso aqui é sempre um ciclo, tá? E por fim, a gente gera o documento de requisitos, que está lá no final desse material. Um exemplinho. Um site muito bom, que sempre tem vários modelos, é o Project Builder. Lá vocês vão encontrar vários tipos de documentos para auxiliar vocês, ok? Agora falando sobre o entendimento do domínio, tá? É que toda essa questão de desenvolver os sistemas, ele envolve também domínios além de software e hardware, no qual nós podemos ter que entender sobre contabilidade, saúde e supermercados, tá? Entre outras coisas, tá? A gente pode falar nanotecnologia e assim vai, ok? Como naquela nosso outro material, a gente falava de uma equação física, que era a desaceleração de um trem, no qual nós não tínhamos entendimento, então fazia parte de um requisito de domínio, né? Então a gente tem que ter isso e depois a gente vai para a questão da coleta, tá? Então olha aqui, ó, entender o domínio, né? Que é o nosso primeiro ponto aqui, tá? Então a gente tem de domínio e depois vai para coleta de requisitos, tá? Eu não vou ficar voltando só essa vez, depois vocês vão aí e voltem no vídeo, anotem mais simplesmente esse esqueminha aqui, tá? Esse esqueminha aqui é do livro do Somerville, tá? É bem de fácil entendimento, vocês acabam fazendo esses passos sem se darem conta, ok? Então, depois a gente vai para a coleta de requisitos. Como a gente falou anteriormente, a coleta é feita através de técnicas, né? Que a gente falou lá, brainstorming, workshop de requisitos, diagrama de casos de uso e assim vai. Então, nessa etapa, os requisitos eles são simplesmente documentados à medida que são coletados e resulta em um documento preliminar, que a gente fala um documento, um draft ali, né? Um rascunho, documento de rascunho com estes requisitos. Após, a gente faz a classificação desses requisitos, que consiste basicamente em pegar todos os requisitos coletados e colocá-los em categorias bem definidas. Por exemplo, aqui, ó, deve ser possível consultar o preço de uma mercadoria e depois a consulta deve retornar uma resposta de no máximo 5 segundos. Então, que requisitos nós temos aqui, ó? Aqui em cima, nós temos como exemplo um requisito funcional, que é uma funcionalidade do sistema. E aqui um requisito não funcional, que nós estamos falando de uma restrição. Então, que a resposta do sistema deve ser no máximo 5 segundos. Isso aqui é um requisito não funcional, tá? Então, vocês têm que se ligarem nesse ponto, ok? Outro ponto que nós temos, que a gente continua lá, problema da análise de requisitos, tá? Onde normalmente os stakeholders, eles não sabem o que querem. Os stakeholders também acabam e expressam os requisitos em suas terminologias, tá? E a gente tem que fazer toda essa adequação, tentar entender, tentar transpor, não sei se seria a melhor palavra, tá? Aí tem que pensar numa palavra melhor, tá? Mas tentar identificar e colocar no papel o que eles estão tentando nos dizer. Acho que assim ficou melhor, né? Então, dando continuidade. E os stakeholders, existem, na verdade, stakeholders diferentes que podem gerar requisitos conflitantes. Então, se nós temos lá diferentes tipos de stakeholders, eles podem gerar até um problema, né? Aí para o nosso sistema gerando conflito nesses requisitos. Então tem que ficar bem ligado nessa parte. Outra questão são os fatores políticos e organizacionais, né, que podem influenciar os requisitos do nosso sistema. E também, outro ponto que a gente sempre fala é que os requisitos mudam durante o processo da análise. E que os stakeholders novos podem surgir e o ambiente de trabalho mudar, tá? Então, sempre cuidar com esse ponto. É aquela questão que a gente sempre fica girando os requisitos e reanalisando se surgiu um requisito novo, se tem uma modificação, se esse requisito impacta em outro requisito e o que vai gerar isso para nós. É aquela análise de viabilidade que a gente sempre fala, ok? E falando um pouquinho sobre a resolução de conflitos, tá? É normal que ocorram conflitos no requisito? Sim, ok? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem assim o requisito 23 e requisito 45. O sistema deve e o sistema não deve fazer tal coisa, tá? Então são dois requisitos os quais foram levantados, só que um vai contra o outro, tá? Então para cortar essa parte da ambiguidade, a gente deve tentar consultar sempre os nossos requisitos e resolver esses conflitos. Lembrando que a ambiguidade não tem mais trema, ok? Outro ponto que nós falamos é a atribuição de prioridade.
Então, alguns requisitos são julgados pelos nossos stakeholders mais prioritário, outros menos prioritários, tá? E isso vocês devem avaliar e colocar lá como prioridade para ele ser desenvolvido, ok? E é essencial determinar a prioridade de requisitos junto ao cliente, porque assim, ó, vocês não vão determinar da cabeça de vocês têm que entender a necessidade do nosso cliente, né, do cliente de vocês, no caso, e tentar a melhor forma de resolver essa questão da prioridade. Ah, é prioritário isso agora ou depois, tá? E considerar sempre o que vem em primeiro lugar ou não. Referente às prioridades, tá? Existem 3 classes distintas. Pessoal, isso aqui, ó, esse material é lá do livro do Somerville, ok? Lá o Somerville, ele destaca como 3 tipos de prioridades: essenciais, importantes e desejáveis. Não quer dizer que vocês possam utilizar de outra forma. Vocês podem, tá? Mas devem lembrar que sempre os requisitos de vocês têm prioridade. Então aqui nós temos separados em essenciais, tá? Importantes e desejáveis. Então, do meu ponto de vista e do ponto de vista que o Somerville escreve também, desejáveis não preciso fazer para ontem, né? Então, é que o sistema, eu gostaria que o sistema tivesse lá, por exemplo, um filtro de busca, uma outra facilidade, um mapa do site e tudo mais, tá? Então, não precisa fazer logo no início. Deixa um pouquinho para depois, resolve primeiro os essenciais e os mais importantes, né? Mas lembrando que todos devem ser resolvidos, ok? Aqui nós temos um exemplo de prioridade. O nosso primeiro exemplo de prioridade, a gente fala ali assim, ó, requisito 001, a consulta X do banco de dados vai retornar os dados A, B, C. Coloquei como prioridade essencial, tá? E depois, a consulta X ao BD deve visualizar dados segundo o padrão Y. E por fim, um exemplo de prioridade desejável, que é a consulta X ao BD deve usar cores azuis nos resultados. Então pensa só, pessoal, cores azuis nos resultados é desejável, né? Não é essencial como o retorno dos dados ou a visualização, que é importante, tá? Então é só a corzinha lá que tu vai mudar. Ok, eu entendo que lá na hora de gerar o relatório é importante para a questão visual tu encontrar mais rápido os dados, mas não precisa ser essencial jogado logo pro início. A gente destacou ela como desejável, mas lembrando, não é vocês que julgam isso, vocês julgam isso junto com o cliente de vocês, ok? Então vamos dar continuidade. Outro ponto bem importante é a validação dos requisitos. Será que realmente eu entendi o que o cliente deseja? Devo me certificar de que não houve falha em nossa interação, ou seja, nossa comunicação? E dentro disso há diversas técnicas para tentar resolver essa questão. Se eu entendi o que o meu cliente realmente queria. Um deles é demonstrar que os requisitos definem o sistema e que o cliente realmente deseja. Outro é efetuar o levantamento dos custos com erros e requisitos que são altos, tá? E outra questão é consertar um erro de requisitos após a entrega do sistema pode custar mais de 100 vezes o custo do erro de implementação. Então, para eu ter esse entendimento e solucionar isso, eu tenho atrelado esses 3 outros pontos, que falam principalmente da definição dos requisitos, dos erros que eu vou cometer, ou que eu posso cometer, que são altos, tá? Que normalmente podem custar até 100 vezes o erro da implementação. E dentro disso a gente tem essas técnicazinhas aqui, como revisão de requisitos, prototipação, geração de casos de teste e análise de consistência automática, ok? Na primeira, a gente faz uma análise manual e sistemática dos nossos requisitos. No segundo, nós utilizamos a questão da prototipação, que é criar um modelo executável do sistema para avaliar os nossos requisitos. Lembram lá quando a gente fala, o primeiro modelo que foi conceituado no mercado foi o modelo cascata, depois veio o voltado a me fugiu o nome agora, voltado a incrementos, tá? Que vocês podem pensar num protótipo, tá? Então não é nada mais que isso, é criar incrementos que são executáveis para o cliente de vocês ter aquele entendimento e ter uma visualização do que está acontecendo no sistema dele. Torna bem mais simples e mais fácil para efetuar as correções. Outra questão é a geração de casos de teste. Então, desenvolver casos específicos para requisitos
para avaliá-lo, se realmente esse é a nossa questão de verificação e validação. Estou verificando se eu construí corretamente e validando para ver se a entrada condiz com a sua saída. E por fim, aqui nesses 4 pontos, a análise da consistência automática. Então, avaliar uma especificação dos requisitos a qual foi criada anteriormente. E aí a gente entra para outro ponto, que é o gerenciamento de requisitos. Esse é um processo no qual nós efetuamos toda a parte do controle das mudanças, dos requisitos que vão ocorrer durante o processo, de um requisito que foi mal determinado no início, que não foi entendido corretamente, tá? Então é aqui que entra esse ponto, que é o gerenciamento dos requisitos. Ele faz parte do processo de engenharia de requisitos e está extremamente atrelado ao desenvolvimento do sistema. E dentro dele é inevitável, que a gente sempre fala que os requisitos, na verdade, requisitos são inevitavelmente incompletos e inconsistentes, né? Quer dizer que eles mudam no decorrer do processo ou podem ser acrescidos ou então gera toda essa modificabilidade, né? E eles, muitas vezes, nós temos também aquela questão que a gente falou de resolver os conflitos, de requisitos que são conflitantes, tá? Ou contraditórios, no qual a gente pega, sempre faz essa análise, se um é contraditório ao outro, e resolve de que forma será resolvido, tá? E depois a gente fala da questão do rastreamento, que auxilia nessa parte do gerenciamento de mudanças. O rastreamento é nada mais que responsável pela dependência entre requisitos, suas origens e o projeto do sistema, onde a gente faz o rastreamento de origem, no qual nós temos a associação entre requisitos e os stakeholders que propuseram tais requisitos. Até para ter essa ligação e ter um entendimento, ou, se é necessário, conversar novamente com esse stakeholder e fazer esse rastreamento, ok? Daí a gente tem assim, ó, rastreamento de requisitos, rastreamento de projeto e também o uso de hipertexto ou referência cruzada. No rastreamento de requisitos, a gente faz então associação entre o requisito e os dependentes. Na de projeto, entre os requisitos com o projeto. Hipertexto, a gente cria uma matriz de rastreamento, como nós temos aqui, ó. No primeiro exemplo, a gente tem requisitos de um produto com as suas características, né? Requisito A que está atrelado ao requisito B, onde nós temos requisitos detalhados, que são nossos casos de uso. Que a gente tem aqui, ó, a questão do projeto, do teste e do documento do usuário, da documentação, né? Então ali, ó, no primeiro ponto, rastrear requisitos do usuário dos usuários no sistema, tá? Rastrear requisitos no projeto, que é aqui, tá? Rastrear requisitos nos procedimentos de testes e, por fim, rastrear os requisitos do plano do usuário, que é na documentação lá. E dentro disso, a gente também tem a análise do impacto. Então, a gente faz ali, ó, requisito A antes, requisito A depois, ok? Então, a gente faz assim, ó, um exemplo aqui de um if return value se ele for maior do que $5, tá? Se for maior, ele vai para o requisito B, para o requisito C. E o outro lá já está dizendo que se o retorno for menor que $2, desculpa, maior que $2, vai para o B e depois vai direto para o C, então não tem que passar ali pelo B. Então esses links dos requisitos devem ser marcados como revisar, que é para revisar essa parte. E os links revisar, eles devem ser analisados. Então a gente faz a mesma verificação, olhem só, se ele é maior que 5 e maior que 2, já não passaria por aqui, então a gente marca lá e faz a revisão. E para auxiliar e fechar aqui o nosso material, a gente fala sempre do documento de requisitos, que é aquele último documento que a gente falou lá. Esse aqui é um exemplo da norma da I3E, ANSI, tá? 830 de 1998, o qual considera alguns pontos essenciais dentro desse documento, pessoal. Lembrando, esse aqui é um modelo lá de 98, tá? O qual o Somerville utiliza no seu livro. Esse documento daqui, e tem um exemplo no livro do Somerville, na verdade. Esse exemplo daqui é um exemplo que contém tudo e mais um pouco. Hoje, que a gente utiliza muito na questão do Scrum, utiliza outras técnicas para fazer levantamento de requisitos, levantamento do nosso projeto e gerenciar nosso projeto, não quer dizer que vocês precisam usar esse documento aqui com todos esses pontos, tá? Vocês podem, na verdade, eu aconselho a vocês olharem para esse documento e tentarem ter o entendimento dele e criarem o documento de vocês, porque cada empresa pode ter o seu documento e pode se basear em documentos padrões. Bem como eu falei que lá no Project Builder ou no site do PMI, vocês podem dar uma procuradinha, ou do PMO, né, que é do
do escritório de projetos, do PMI, que é o instituto, documentos que tem lá. Inclusive, essa semana foi agregado ao PMI a questão do DA, tá? Que são outros pontos que vão poder ser utilizados dentro até da certificação do PMI como práticas de uso. Então, aproveita, corre aí, lê as notícias dessa semana que passou, de uns 3 dias atrás, para tu ter esse entendimento o que é o DA, tá? Não vou ficar explicando aqui que não é o intuito desse vídeo. Então, continuando aqui, ó. Dos documentos e requisitos, o que diz essa norma? O que vocês devem ter? Como lá, o primeiro ponto, introdução, na qual nós temos o propósito do documento, escopo do sistema, definições, acrônimos e abreviaturas e referência. Depois, descrição do resto do documento. E aí nós temos depois, descrição geral, que contempla perspectiva do produto, funções do produto, características dos usuários, restrições gerais, assertivas e dependências. E por fim, se não me engano, requisitos específicos, requisitos funcionais, não funcionais, de interface com o usuário, tá? Lembrando, guia de interface, tá? Que daí contempla funcionalidades, interfaces externas, desempenho. Lembram, pessoal? Funcionalidades, requisitos funcionais. Interfaces externas pode ser um requisito não funcional, desempenho não funcional, né? Bem como restrições, atributos sistemas, características de qualidade, tudo mais. Lembram? Características de qualidade ou o modelo do processo qual será utilizado é um requisito não funcional, né? Inclusive, modelo se enquadra em um requisito não funcional organizacional. E daí, por fim, apêndices e o índice, ok? E aí fecha toda essa parte. Esse material foi baseado no livro, como eu falei, do Somerville, desde a versão 2007, 2011 e 2011, e no material também do professor Alexandre Vasconcelos, da UFPE, que tem todos esses pontos óbvios. Aqui é um material que eu elaborei juntando principalmente do livro, mais alguns pontos do material desse professor. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Só vou voltar aqui para o ponto inicial para lembrar lá, ó, requisitos funcional, não funcional, domínio, né? E dentro disso, nós temos todas as nossas partezinhas. Aqui, ó, que a gente falou, que é a entrada do processo, né? Entendimento do domínio, coleta de requisitos. E dentro disso, a classificação, atribuir prioridade, validação, definição e explicação dos requisitos, que faz parte daqui. A gente tem sempre, e ajuda nessa parte, que ele é uma forma de entrada, né? Então, a gente tem isso aqui dentro do entendimento do domínio e também vai ficar girando durante todo o nosso processo para ajudar também na parte de validação. Até que a gente tenha o documento qual eu mostrei um exemplo de um modelo com o qual vocês podem fazer uso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, aproveitem aí, deem um curtir nesse vídeo, se inscrevam aí no canal, aproveitem, tem uma playlist aí sobre engenharia de software. Acessem essa playlist, deem mais uma olhada. Tem bastante material sobre engenharia de software, tem sobre os nossos diagramas de caso de uso, sobre outras partes da UML, bem como modelos de processos. E, se tu quer saber mais, continua aí seguindo o canal. Abraços!